fica de pé. Vamos começar esse culto com uma declaração de fé ao Senhor, amém? Nós somos um povo da palavra da fé. Nós vivemos por fé e andamos por fé. Aleluia. Você pode repetir comigo, Pai? Eu sou do povo que crê nas tuas promessas. Eu persevero naquilo que o Senhor já disse ao meu respeito. Eu não ando de acordo com circunstâncias. Eu ando de acordo com a palavra. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Eu vejo da parte do Espírito uma necessidade de que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido nesse lugar. É necessário, da parte do Espírito, irmãos, que nós venhamos perseverar nas promessas que nós já recebemos do Senhor. Eu percebo um ataque do inimigo muito forte no que nós já temos recebido de Deus, nas palavras que nós temos recebido, no que nós já temos vivido das palavras e das promessas que o Senhor tem ao nosso respeito. E é necessário perseverar na vontade do Senhor sobre a nossa vida. Deus tem uma vontade. Deus tem uma palavra, Deus tem algo determinado ao nosso respeito. E por que muita gente às vezes se frustra? Porque uma promessa não se cumpriu, porque uma palavra não se cumpriu. Pode ter acontecido que essa pessoa tenha desfalecido na sua fé. Nós alcançamos as promessas de Deus por meio da fé. Nós recebemos por meio da fé, quando nós vem ao nosso Espírito, seja pelo próprio Espírito falando, seja por um irmão usado por Deus, ou seja, pela palavra, nós temos que receber e nos apegar por meio da fé. E nós temos também que viver essa promessa e segurar por meio da fé. Na fé no que Deus disse, na fé no que Deus pode, na fé em quem Deus é. O caráter de Deus não muda. Ele era, Ele é e Ele será eternamente. E isso, irmãos, nos dá uma certa confiança e firmeza em crer e acreditar que esse Deus não muda. A palavra diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então a Bíblia, ela é digna de confiança. A Bíblia, ela é digna de que nós possamos firmar a nossa vida com base no que ela disse. A palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser algo guardado, aberto, no Salmos 91 na nossa casa. Deve ser algo que está no nosso coração. Deus tem falado comigo de forma poderosa sobre estar sempre preparada na palavra de Deus, ter ela como meu escudo de fé. Porque quando vir uma palavra do inimigo, eu vou saber me defender com o meu escudo, com a palavra. O Senhor fala, irmãos, nós temos mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. 5.000 no Antigo Testamento, 3.000 no Novo. E essas promessas são dignas de confiança. A palavra do Senhor diz que Deus vela por cumprir a sua palavra e nenhuma promessa deixará de ser cumprida. Que promessa é essa que está estabelecida em nossa vida, irmãos? Em Hebreus 8, no versículo 6, diz o seguinte: mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós não esperamos mais a manifestação do reino de Deus, porque a partir do momento em que nós recebemos Jesus e recebemos para habitar dentro de nós o Espírito Santo, o reino de Deus veio até nós. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Irmão, só sabe o poder que tem esse versículo quando nós lembramos de onde Deus nos tirou. Infelizmente, na minha infância, eu fui apresentada de forma bem explícita a esse reino das trevas. Andei em terreiro, andei em centro espírita. E eu sei o que é estar nas mãos do império das trevas. E para mim eu valorizo muito o reino de Deus, irmãos. Porque eu sei o quanto é valioso estar nesse lugar e ter essa oportunidade que você e eu temos de ouvir a palavra de Deus. Você sabia que tem pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus? Você sabia que até os meus 19 anos ninguém nunca tinha falado de Jesus para mim? Ninguém nunca tinha me convidado.
Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei numa casa de oração. Eu não sabia nem como ir para a igreja evangélica. Eu morava em Sobral, eu não sabia nem onde era. Não fui, não frequentei, não sabia onde existia. Glória a Deus que hoje nós vemos pessoas ousadas falando da palavra de Deus em redes sociais, ministrando nas ruas, ministrando nos sinais, sendo ousados em hospitais. Nós vemos o ministério de jovens dessa igreja fazendo um papel excelente, ministrando em lugares que muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar do nome de Jesus. E eu recebi, irmãos, da parte do Espírito de Deus, uma forte direção de falar sobre nós nos apegarmos com firmeza às promessas do Senhor. Eu estou nervosa. Porque nunca me aconteceu isso, irmãos. O Senhor falou comigo desde o começo do ano que das próximas vezes que eu fosse ministrar, iria se cumprir aquilo que o pastor tanto tem falado. Que o Senhor dá a palavra na hora que nós devemos ministrar. Eu achava muito bonito quando ele falava, mas quando era na vida dele. Eu gostava demais do pastor sendo ousado, usado. Na minha vida, o nervosismo, irmãos, vem dos pés. Passei prancha que eu estava arrepiada de nervosa. 3 dias orando, Senhor, o que é que eu falo? Senhor, confia na unção, porque na hora que eu vou te dar, eu digo, não me dá agora, por favor. Implorei, fiz jejum de tudo, enquanto para Deus me dar essa palavra antes do dia, Deus não deu. Estou confiando, irmãos, no que Deus vai falar agora, amém? E hoje, pela manhã, quando eu estava fazendo o meu devocional, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre como nós temos que olhar o que Deus já fez na nossa vida. O pastor ministra algo várias vezes aqui, e muitas vezes o meu esposo me dá puxões de orelha em relação a isso. Que se eu quero viver mais do Senhor, eu tenho que tornar o tempo que eu estou vivendo agora glorioso. Eu tenho que ser agradecida pelo que Deus já tem feito na minha vida. E no momento que eu estava fazendo meu devocional, era exatamente essa palavra que o Senhor falava muito forte ao meu coração. Sobre a posição que nós temos que estar para receber o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Eu estava fazendo um estudo sobre a vida de Abraão, que nós temos como pai da fé, como um homem ousado. Mas não foi fácil, irmãos, Abraão tomar passos de fé. A Bíblia diz que ele saiu e ele peregrinou em terra dele, como se ele fosse estrangeiro. Ele pisou na terra prometida sem a ter recebido ainda, mas ele tinha fé de que Deus era fiel para cumprir o que tinha prometido a ele. E quando Deus faz essa promessa, o Senhor dá também uma direção a Abraão. O Senhor fala a parte dele e a parte de Abraão. E a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Há uma parte de Deus e há uma parte nossa. E o Senhor, em Gênesis 17:4, fala a parte dele a Abraão. O Senhor diz assim: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado mais Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. E serei o Deus deles. Da sua parte, agora o Senhor fala a parte de Abraão. Da sua parte, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Outras versões, o Senhor fala, da sua parte seja fiel, da sua parte seja obediente. A nossa parte é sempre guardar aquilo que o Senhor já tem nos falado. Hoje, irmãos, o Senhor, no momento que eu estava orando, o Senhor falou assim: você sabe onde você estava 1 ano atrás? Vou ser sincero, irmãos, eu não sei nem onde é que eu estava domingo passado. Acho que eu estava de viagem, não sei se eu já tinha chegado. Não estava no culto, lembrei. Mas há 1 ano atrás, e o Espírito Santo, eu não sei não. O Senhor falou assim: há 1 ano atrás, você estava iniciando um sangramento com 8 semanas e 3 dias de gestação. E há 1 ano atrás, eu te dei uma promessa que se cumpriu hoje. Você teria o seu filho saudável, bem, gordo. Eu sabia que o Isaac seria gorducho, de cabelos pretos, igual a mami, de olhos arregalados. E se cumpriu aquela palavra do Senhor na minha vida. Mas há 1 ano atrás, irmãos, um profundo temor e pavor quis se apoderar da minha vida. Uma profunda insegurança quanto ao que o Senhor tinha me mostrado, que era a vida dele. E naquele momento eu recebi uma instrução do Espírito Santo que eu não poderia desfalecer da minha fé nem daquilo que o Senhor teria me mostrado. Eu tinha que me segurar e confiar não no que eu estava vendo,
mas na promessa que o Senhor tinha estabelecido sobre a minha casa. O que eu estava vendo, irmãos, todas as vezes que eu ia no banheiro, era sangue. Era medo, era pavor. Mas eu tinha uma palavra a respeito da vida do Isaac. Antes que eu engravidasse, 2 anos antes, eu tive uma palavra sobre o nome, sobre o ministério, sobre a aparência dele. Inclusive, irmãos, eu fico bem chateada quando alguém diz que ele parece com o pai. Porque Deus me disse que ele é parecido comigo. Você talvez não está vendo direito, veja de perto. Às vezes acontece, a pessoa vê de longe, é a cara do pai. Chega de perto, vê que é a minha cara. Não tem problema, pode chegar perto dele e ver. Mas não seja indiferente à palavra de Deus. Deus disse que o Isaac é minha cara. Amém. Será a minha cara. Então é necessário, irmãos, uma firmeza em fé quanto ao que Deus já determinou sobre a nossa vida. Há muitas promessas do Senhor. Na palavra de Deus, nós somos frutíferos. Nós somos férteis, nós somos prósperos. Aonde nós colocamos os nossos pés? Ali há crescimento. Dentre muitas outras promessas. A promessa superior de salvação. A promessa da habitação do Espírito que foi cumprida. E hoje nós temos esse Espírito que é o próprio Deus vivo habitando em mim e em você. Nos capacitando para viver o sobrenatural e o extraordinário. Você sabe, irmãos, que o Espírito de Deus ele nos dá sabedoria para resolver situações e para nos sair de problemas que, naturalmente falando, seria impossível? Mas quando nós buscamos verdadeiramente a instrução do Espírito Santo, ele nos dá. A palavra do Senhor diz que até mesmo se você for colocado diante de assembleias, o Espírito trará à nossa boca a palavra que nós devemos ministrar. Em dias difíceis, é o Espírito que nos dá instruções. Há algo sobrenatural na direção do Espírito Santo. Em momentos difíceis, irmãos, em dias de dificuldade, o Espírito gera em nós confissões guiadas pela palavra de Deus, que tem poder de quebrar jugo, que tem poder de mudar circunstâncias, que tem poder de mudar situações. A palavra de Deus diz que há muitas vozes e nenhuma delas é sem significado. Temos a voz do homem. Temos a voz do nosso espírito, a voz do diabo. A nossa carne tem uma voz. Mas a principal é a voz de Deus, a voz do Espírito. E essa é a qual nós devemos ouvir e nos apegarmos ao que essa voz diz. E você sabe, irmãos, que o diabo, ele fala. A Bíblia fala que ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. Porque ele não pode tragar todo mundo. Ele não pode tragar aquele que está revestido do poder do Espírito Santo. Ele não pode tragar o homem ousado em fé. Ele não pode tragar aquele que caminha não por vista, mas por fé. Ele não pode tragar aquele que traz em si a marca do sangue de Cristo Jesus. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas ele vai falar contra o que Deus tem dito. Ele sempre vai falar contra o que Deus tem dito. E é engraçado, irmãos, porque nós precisamos dividir. E a palavra de Deus é que vai nos ajudar a discernir quais são essas vozes. A gente tem uma mania quando vem aquela voz do Senhor, assim, no nosso espírito, para ofertar um pouquinho mais na vida do irmão, para fazer uma oferta ousada, para enviar alguém. Eu já ouvi gente falando, será que é a voz do inimigo? Meu irmão, você acha que o inimigo vai mandar você ofertar na vida de alguém? Não vai. Com certeza é o Senhor mandando a gente parar de ser pão duro. Parar de ser mesquinho, avarento. Sermos generosos, os generosos alcançarão generosidade. Mas o diabo sempre vai falar contra o que Deus tem dito. Ele sempre vai falar contra as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Todas as vezes que alguém está para dar um passo grande financeiramente, vai vir aquela voz contrária, não vai dar certo. Você vai fracassar, você vai quebrar. Sempre que tem alguém formando uma família, o diabo fala contra. Não vai dar conta, não vai dar certo, vai faltar condições. E eu vejo, Vinícius, agora descendo sobre a sua vida condições sobrenaturais do Senhor, porque Deus se agrada da formação dessa família. Eu vejo vocês sendo usados poderosamente nesse ministério. Eu vejo vocês cuidando, assim como o Espírito tem falado ao teu coração, Vinícius, vocês cuidando de jovens, auxiliando nesse lugar, sendo fiéis. Eu vejo sobre vocês um chamado muito poderoso, porque Deus tem achado fidelidade em você também, Vitória. Deus tem achado em você fidelidade, e há sobre você uma ousadia vindo de Deus para cumprir o seu chamado cabalmente nesse lugar, em nome de Jesus. Sempre vai haver uma voz contrária quanto aos planos de Deus. Sempre vai haver uma voz do inimigo tentando fazer com que nós desfaleçamos contra as promessas de Deus. Mas é muito importante, irmãos,
que nós venhamos não dar ouvidos a essa voz. Há mais ou menos 4 meses atrás, alguns irmãos sabem, o Isaac passou por 2 cirurgias. E na véspera da primeira cirurgia, eu estava brincando com ele estava ali no início começando a sorrir, a brincar. E eu ouvi, irmãos, audível, o diabo falando assim: aproveita hoje, porque ele vai morrer amanhã. E aquilo foi muito audível, irmãos, na minha cabeça, muito audível mesmo. Eu conseguia ver o caixão, ele me fazia ver a sentinela. E eu falei: pai, eu não sei, eu estou confusa. E naquele momento, irmãos, eu fui orar. E tão forte veio no meu espírito que o Isaac não morreria, mas ele viveria e contaria os feitos do Senhor. E havia uma voz do Espírito muito forte no meu lar. O Isaac é meu, o maligno não o toca, vai passar, é uma circunstância maligna que irá passar, mas irá passar gloriosamente. Desse dia você não se lembrará, não ficará sequelas. E eu falei: pai, eu decido hoje dar ouvidos à tua voz. Eu decido confiar no que o Senhor tem dito. E eu comecei a fazer declarações de fé sobre a vida do Isaac. Eu comecei a falar: o Isaac é esperto. O Isaac é inteligente, ele é saudável. O Isaac se desenvolve perfeitamente. O Isaac é do Senhor Jesus, consagrado ao Senhor desde o ventre. O Isaac é calmo. O Isaac é esperto. O Isaac cresce rapidamente. E comecei a fazer declarações inspiradas pelo Senhor, pelo que o Senhor tinha sobre a vida do Isaac. E sabe qual foi o resultado, irmãos? O Isaac operou com anestesia geral e uma hack aos 31 dias de vida. A saturação do Isaac foi perfeita. A recuperação perfeita. Ele passou no centro cirúrgico 40 minutos. Após ele, uma criança de 2 anos, quase foi de arrasto, pobre. Saturação baixou, pressão desestabilizou. Se eu tivesse entrado naquele hospital com dúvidas do que Deus iria fazer, eu teria dado uma brecha para o inimigo agir na minha casa. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, com o sem fé eu vou agradar o diabo. A incredulidade é o oposto, irmãos, da fé. E para se alcançar as promessas, é preciso alcançar por fé. Para perder as promessas, eu consigo perdê-las pela falta de fé. E o diabo, ele sempre vai falar contra a nossa família. Eu vou envergonhar ele, aquele meu irmão ali de vermelho está lá no canto. Falou que não ia ser crente por nada. Aceitou Jesus quando entrou no carro, ele: tu está pensando que eu vou ser crente? Vou não. Eu digo: vai. Se tem uma coisa, Cleitinho, que tu vai ser na tua vida, essa coisa é crente. Pode ser que outra coisa não, mas crente tu vai ser. E ele hoje, irmãos, eu até brinco com ele, né? Porque quando a pessoa sai das drogas, a gente fica: tá quanto tempo limpo? E eu brinco com ele: Cleitinho, tá quanto tempo limpo? Cleitinho tá há 3 anos limpo. Não de drogas, irmão, ele não usava drogas não, mas assim, do pecado. Misericórdia. Ele fala que desde o batismo dele, ele tomou uma decisão de servir ao Senhor de todo o coração. E eu dou testemunho dele, irmãos, porque o Espírito ministra ao meu coração de que ele fala a verdade. E aonde ele vai, os líderes dele, onde ele congregava em Foz do Iguaçu, sempre deram testemunho da integridade dele. Um jovem de 19 anos que mora sozinho. E a vida dele hoje é a faculdade e a igreja, é de servir na igreja. Ele passou lá quase 2 anos. Nunca faltou uma escala do serviço. Nunca se envolveu com mulher. Eu oro todo dia que ninguém queira ele por lá, meu Deus do céu. Que eu tinha medo dele casar por lá e ficar por lá. Digo: Senhor, feche os olhos dessas mulheres contra o Cleitinho, em nome de Jesus. Que ninguém queira, que ninguém olhe. Afasta todo o espírito de Jezabel desse homem. E Deus ouviu minhas preces e minhas orações. Agora ele vai para a Bahia, irmãos, e vocês vão concordar comigo que ele não vai casar por lá. Amém? Está concordado. Mas se eu tivesse recebido aquela palavra que o inimigo... Estava sendo usado pelo inimigo, irmãos. Dizendo que não ia ser crente, que não ia servir a Deus, que não queria negócio de igreja. O sonho dele era fazer 18 anos para beber e comprar um paredão. Para a glória de Deus, converteu 3 meses antes dos 18. Deus foi bom. Deus sempre tem uma vontade sobremaneira excelente sobre a nossa casa. E cabe a nós, irmãos, velarmos sobre essa vontade do Senhor. Eu amo Hebreus 11.
Porque em Hebreus 11 o Senhor vai citando o que homens, sendo guiados pela fé, conquistaram. E eu vou ler um resumo do que diz Hebreus 11. Hebreus 11:32 diz o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Você pode repetir? Alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. É um resumo do que todo esse capítulo cita. Mas lá fala em como Noé, pela fé, condenou o mundo porque creu no dilúvio. E assim Deus pôde achar um homem para dar continuidade à obra sobre os homens na terra. Fala como Abraão, pela fé, creu contra a esperança e isso lhe foi imputado como justiça. Porque o que é a esperança, irmãos? É o crer em algo que naturalmente pode acontecer. Mas Abraão creu no que naturalmente era impossível acontecer. A Bíblia diz que ele e a esposa já tinham o corpo envelhecido. Mas tinha uma palavra sobre aquele casal. E porque Deus achou em Abraão um homem com o coração firme nas promessas, Deus pôde fazer o que tinha para fazer. E nós temos que ser essas pessoas que nos colocamos à disposição para que Deus ache em nós um coração disposto e disponível para que Ele possa realizar os grandes feitos que Ele tem. Deus precisa, irmãos, achar em nós um coração disposto a crer em coisas que outras pessoas não creriam. A crer em coisas que outras pessoas não fariam. A crer em coisas que outras pessoas desprezam. Quando nós fomos, irmãos, abrir a nossa segunda loja, eu sempre falo isso. O que não me faltou foi gente falava na minha cara. Vocês vão quebrar, é loucura, é um bairro longe, é um bairro distante. E falava tanta coisa. Mas eu tinha uma promessa sobre aquele lugar desde o meu nascimento. Foi até uma luta para arrancar um pé de pau que tinha lá na frente, porque quando minha mãe foi plantar essa árvore, há 25 anos atrás, eles profetizaram que naquele ponto comercial, eu que estava na barriga, ia existir ainda na barriga da minha mãe, não tinha nem nascido, que naquele lugar eu ia fazer minha vida. Meu pai profetizou, a minha mãe, menino, a minha rua não tinha nem nome, onde é hoje a 7-2, não tinha nem nome. O fim da rua era os guardas, a federal era ali. Então o povo tinha muito medo de passar naquela rua porque era a federal. Imagina como que meu pai profetizou que eu iria fazer a minha vida financeira ali, em um lugar que as pessoas passavam na rua de trás, da direita ou da esquerda, para não passar na rua. Mas assim foi feito. E eu lembro, irmãos, que eu sempre orava com o Marquinhos. Esse lugar é do Senhor, é aqui que Deus vai nos prosperar. Pai, eu creio na tua palavra sobre esse lugar. E Deus deu uma visão ao meu esposo. Que através da bênção do Senhor sobre a nossa vida, aquele lugar ia ser um local de comércios. Ali iria ser um novo centro para aquele bairro. E vai fazer 3 anos que a gente está ali, irmãos. E nesses 3 anos já foram construídos mais de 30 pontos comerciais naquela rua. Que é a rua de trás da igreja. Em frente ao supermercado foram construídos 8. Na esquina todinha da minha mãe já foram construídos 6. A maior academia da cidade está ali agora. Loja de carro, loja de construção. E se eu tivesse ouvido o que as pessoas tinham a dizer contra a obra do Senhor naquele lugar? E se eu tivesse ouvido as palavras contrárias, não a voz do Espírito Santo? Nós temos que ser aqueles, irmãos, que confiam tanto no que Deus disse, tanto no que Deus diz, tanto no que Deus diz, que não importa o que homens vão falar. Mais vale a nós agradar a Deus do que agradar a homens. Mais vale a nós fazer a vontade do Senhor do que fazer a vontade de homens. Nós vemos na palavra de Deus muitas pessoas, o próprio Moisés, Arão e Midian se levantaram contra a obra do que o Senhor estava fazendo na vida dele. Nós vemos também depois Josué, quando manda espias e não trazem boas notícias de que na terra havia gigante, muitos homens, a não ser 2, falavam contra o que Deus queria fazer, que era dominar aquela terra e dar ao povo de Deus.
Por isso, não entraram na terra prometida, porque não creram no que Deus tinha falado. Você está entendendo, irmãos, que era a vontade de Deus que todo aquele povo entrasse na terra prometida? Mas dos que foram, só 2 entraram, porque só 2 creram de que Deus era mais poderoso do que aqueles gigantes. Vão haver gigantes na nossa vida. Vai haver circunstâncias, o dia mau chega. Mas no dia que o dia mau chega, o Senhor deve encontrar em nós um coração cheio da palavra de Deus. O Senhor deve encontrar em nós um coração disposto a obedecê-lo, ainda que nós não vejamos pelos olhos naturais o cumprimento da promessa. Porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E a fé, ela vê o impossível. A fé vive pelo impossível. Eu sei que nem sempre, irmãos, a gente está ali já num nível de fé de dar um passo muito grande. Mas nós podemos ter a nossa fé aumentada pelo cumprimento da palavra. Uma vez o pastor ministrou aqui sobre orações. Nem sempre a gente vai ter uma ousadia. Estou há 1 mês na igreja, vou ter a ousadia para impor as mãos sobre uma pessoa com câncer. Mas ele ministrou, ore por uma pessoa com dor de cabeça. Ore por um animal. O meu irmão caçula levou muito a sério. Quando ele chegou em casa do culto, o gato tinha morrido, o gato bebezinho, 5 dias de vida. E ele lembrou do que o pastor tinha ministrado. Ele disse, eu orar no gato. Foi lá, impôs as mãos no gato. Em nome de Jesus, esse gato vai voltar à vida. E orou naquele gato, orou no gato. Foi beber água. Quando ele vai beber água, vê o gato miando, correndo atrás dele. Ele, meu Deus, funcionou a oração do gato. Desde então, ele procura animais com todo tipo de enfermidade para ele treinando a fé dele. Cachorro de rua, passarinho do vizinho, tudo que é animal, ele vai treinando a fé dele. Mas porque esse dia funcionou, no outro dia ele chegou e tinha uma moça com dor de cabeça na academia. Aí ele pensou, se o gato ressuscitou, vai funcionar a dor de cabeça da mulher. Eu posso orar? Pode orar. Passou a dor de cabeça daquela mulher. E depois disso, irmãos, ele começa a exercitar a fé dele em coisas maiores. Eu vi ele orando pela nossa avó com morte cerebral. Ele creu, ele teve fé, ele pode não ter vivido aquele milagre ainda. Mas ele teve ousadia que talvez antes ele não teria. E talvez um dia ele possa ver uma pessoa com morte cerebral voltando à vida. Porque Deus valoriza os pequenos começos. Deus valoriza os pequenos passos de fé. A palavra, às vezes, a gente se apega muito a uma pequena fé. A gente usa aquele versículo, basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas a palavra do Senhor não fala assim. Ela fala, como? Basta ter a fé como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda ele é o menor, mas ele vai crescendo até que se torna muito grande. E o Senhor nos chama a ter uma fé como esta, que pode até começar pequena, mas que exercida da maneira correta pela palavra de Deus, pode se tornar uma grande fé. E é o que Deus nos chama, irmãos, para ter uma grande fé. A vontade do Senhor, irmãos, sempre é nos guardar do mal. Sempre é nos preservar. Sempre é fazer o melhor. Mas quando o Senhor não acha em nós um coração fiel, quando o Senhor acha em nós um coração incrédulo, Deus não pode agir de forma contrária à sua palavra. Deus jamais vai agir de forma contrária à sua palavra. Nós entendemos que o agir de Deus é por meio dos parâmetros da sua palavra. Ele nos dá a sua palavra para que nós venhamos entender como ele age. Não é para engessar, irmãos. Nós vemos que Jesus tem multiformas de curar. A uns ele impôs as mãos, a outra ele mandou uma ordem pela palavra. E a ordem da boca de Jesus chegou naquela casa, chegou em locais e curou em locais onde nem os pés de Jesus entrou. Mas a outras pessoas ele cospe, mistura e passa aquela mistura nos olhos e a pessoa é sarada. Deus faz isso para que nós entendamos que Deus tem muitas formas de agir, mas todas essas têm que ser enquadradas de acordo com a sua palavra. É por isso que o Senhor manda que as profecias sejam julgadas, porque não pode haver profecias contrárias à palavra de Deus. Pelo contrário, uma profecia sempre vai trazer à realidade a palavra e a vontade do Senhor. Tem uma série da Verbo da Vida que é maravilhosa, que é Farol Doutrinário. E lá eles dão várias aulas, irmãos, de circunstâncias do dia a dia da igreja. E hoje eu estava assistindo, se não me engano, foi a irmã Socorro que mandou, sobre o ofício do profeta.
E lá ele explica sobre a maior área de atuação dos 5 dons. E do profeta, ele fala que uma das maiores áreas de atuação, se não a maior do profeta, é sempre trazer verdades esquecidas da palavra de Deus. É sempre ter um incômodo contra o que está fora e contrário à palavra. Portanto, é impossível uma profecia ser contrária à palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é primazia na nossa igreja. Ela é primazia na nossa vida. Eu não sei, irmão, se você já congregou em outros ministérios, mas nem sempre nós recebemos o que nós temos recebido aqui. De instrução sobre oração em línguas, de instrução sobre viver pelo Espírito, de instrução sobre podermos ser guiados pela instrução do Espírito Santo. Eu mesmo tinha muitas coisas que eu não sabia. A oração em línguas para mim, irmãos, tem feito grandes feitos sobre a minha vida. Recentemente, há uns 10 dias atrás, chegou para mim uma bomba, para eu resolver uma bomba, irmãos. Meu Deus, quando eu vi aqueles áudios e um problema grande para eu resolver, que eu não tinha condições, nunca tinha resolvido um problema daquele, não sabia nem o que fazer, muito menos o que falar. Olhou eu para o Marquinhos olhou para mim, nós, e agora? Digo, bora orar. A gente se trancou no quarto, começamos a orar, Senhor, nos ajuda, nos dá instrução. Acabou as palavras, a gente foi orar em línguas. Porque orando em línguas, pedindo instrução, eu digo, já sei o que eu vou fazer. Irmãos, com um áudio, um problema de BO, de delegacia, de problema de processo foi resolvido. Por quê? Porque quando o Espírito nos guia a fazer algo, sempre é contra embaraços do diabo na nossa vida. Sempre é contra o intento do diabo. Sempre é para que acabe, cesse todo atento do diabo contra a nossa vida. Quando nós lemos Efésios 6, lá tem uma instrução, irmão, sobre as armaduras do crente. O escudo da fé, a palavra de Deus, o evangelho. Tudo isso são escudos e armaduras que o Senhor deu para a sua igreja se levantar contra o intento do diabo contra a sua vida. Há uma maneira de sermos livres da obra do diabo. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos sofrendo, como o mundo diz, o pão que o diabo amassou. Deus não nos chamou para isso, de problema em problema. Tem até um louvor que eu me digo, Deus me ajuda a parar de cantar. Porque estava tão impregnado em mim, aí, quer vitória, vai gemendo, geme e chora. Eu acreditava, irmãos, que para Deus me ajudar, eu tinha que viver chorando e gemendo, e me lamentando e me murmurando. Um dia desse, eu fui fazer o pobre do Isaac dormir, e eu cantando para ele, quer vitória, vai gemendo, geme e chora. Eu, coitado, gente, misericórdia. Isaac, help, retrocede nesse louvor. Vamos agora para um louvor bíblico. Para ele não aprender também essas coisas, né? Então, nós temos que nos vigiar, irmãos, porque às vezes tem até heresias citadas como louvores. E a gente canta e vai repetindo aquilo e vai repetindo. E de repente nós cremos naquilo e usufruímos do que nós temos declarado. A Valnice Milhomes, ela fala algo que eu levo para a minha vida. Não fale o que você não quer ver manifesto. Não fale o que você não quer ver manifesto. Infelizmente, irmãos, nós vemos pessoas que até vivem uma parte da promessa de Deus, mas pela murmuração perdem a bênção. Quantas pessoas oram, quero ter filhos, e quando Deus dá filhos, a pessoa fala tão mal da maternidade, tão mal da paternidade, e a criança cresce e vira um adolescente ouvindo que é ruim ter filhos, que estragou a vida dos pais, que foi uma péssima escolha, que talvez foi uma escolha errada, que talvez foi um erro. E então aquele adolescente cresce e vira um adulto achando que foi um erro, achando que ninguém o ama, achando que não tem um propósito, achando que não tem um chamado, achando que não foi enviado por Deus, sem um caráter estabelecido no Senhor. Porque cresceu ouvindo os pais murmurarem que detestavam ser pais, que detestavam ser mães. Há uma frase diabólica. Eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Isso não existe. Porque toda bênção, irmãos, vai ter também a nossa parte, como nós lemos. Um filho muda a nossa vida? Muda. Vão ter dias difíceis? Vão. Mas não torna, irmãos,
péssimo ser pai, péssimo ser mãe. Quem já passou sabe, a restrição ao sono é complicado. Mas gera milagres, irmão. Gerou um milagre poderoso na vida do meu marido. Porque antes de a gente ter filho, a luz do corredor incomodava ele. Detalhe. A luz do corredor não entra no quarto. Mas porque ele sabia que a luz do corredor estava aberta, atrapalhava o sono dele. O gelágua, que 1h da manhã fazia gup, acordava o Marquinhos. Desligava o gelágua à noite. Irmãos, era poderoso. Isaac passou uma semana sem dormir. Vocês pensam que alguma coisa atrapalhava o sono dele? Dele. A luz do quarto acesa. E não atrapalha mais o sono dele. Então, irmãos, para mim, foi maravilhosa a restrição do sono, que hoje meu marido dorme divinamente bem. Eu louvo a Deus por os dias que o Isaac não dormiu. Porque ele nos enganou, o Isaac. Nos 2 primeiros dias, ele não sabia que tinha nascido. Então, ele dormiu a noite toda. Eu falei para minha mãe, mãe, estou vivendo um sonho. Me diziam que bebê não dormia. O meu dorme a noite toda. Chegou em casa, irmãos, esse menino dormiu 8 da noite, acordou 6 da manhã. Eu digo, é um santo. Deus me deu um anjo. É um ser angelical. No 3º dia, meu irmão, deu 8 horas da noite. Eu, vamos, Isaac, dormir, só até amanhã, 8 da manhã. Deu 4 horas da manhã. Esse menino não tinha pregado o olho. Sentava, e eu, o Marquinhos, nunca tinha pegado nem no recém-nascido, a criança menor que eu peguei na minha vida tinha 1 mês. A minha mãe, que era mãe há 25 anos atrás, chorava eu e o neném. Porque eu dizia, eu não sei mais o que fazer. O menino não queria leite, o menino não queria sentar, mas também não queria ficar em pé. Não queria o escuro, mas não queria o claro. Não queria a cama, não queria o berço, não queria o ninho, não queria a rede. O menino não queria nada. Aí eu digo, meu Jesus, eu vou ter que orar muito por isso. E comecei a declarar. Esse menino dorme a noite toda, esse menino dorme a noite toda. Eu sei, irmãos, quando deu 45 dias, Deus agiu na minha vida, ouviu as minhas orações, ouviu as minhas preces, ouviu o meu jejum. Eu passava dias sem comer, pedindo a Deus que esse menino dormisse. Eu sei que 45 dias esse menino, Deus fez uma grande obra na minha casa, esse menino dormiu 8 da noite, deu 5 da manhã o menino dormindo, eu acordei desesperada, alguma coisa aconteceu. Fui olhar, não era febre, a respiração ok, eu digo, estou assustada. Mas não vou nem falar nada para ninguém, vou ficar na minha. Vai que seja um dia só. Eu sei que hoje o Isaac, para a glória de Deus, tem 5 meses e meio, dorme a noite toda. E resolveu o problema de insônia do meu marido. Posso dormir com a geladeira ligada, posso dormir com o gelágua ligada, a luz do quarto ligada não incomoda mais ele. Foi uma grande obra de Deus. E Deus tem me ensinado, irmãos, a de nada murmurar sobre a minha casa. A de nada murmurar sobre o meu filho. A nenhuma maldição eu lançar sobre a vida dele. O Isaac, ele é uma bênção. E eu declaro isso todos os dias. O Isaac, ele é uma bênção. Ele cresce, ele desenvolve, tudo é perfeito. Passou agora por aquele saldo de desenvolvimento que é um terror. Mas glória a Deus, eu fico muito feliz porque ele vai adquirir novas habilidades. Mas deu dor na coluna em todos nós. Porque o menino não senta. Mas pelo menos dorme a noite toda. Mas, irmãos, às vezes vem na ponta da língua a murmuração. Só que Deus não nos chamou para nos maldizermos daquilo que Ele mesmo fez. Porque se a gente for pensar por esse pensamento, eu quero muito ser usado por Deus. No dia que eu começar a ministrar, eu vou ficar cansado, porque eu tenho que ministrar, porque eu tenho que ficar em pé, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo. Ah, eu quero muito fluir um dom, eu quero muito fluir no louvor. Aí eu vou ficar cansado, porque tem que vir para o ensaio, porque tem que vir isso, tem que vir aquilo. Ah, eu quero muito formar uma família. Aí eu vou ficar chateado, porque tem que lavar a louça. Compre um lava-louça, vai evitar 90% de confusão na sua casa. Sempre vai haver, irmãos, algo para a gente murmurar e para a gente se reclamar, se a gente for por essa linha de pensamento. Mas se a gente for louvando a Deus onde nós estamos, Deus vai nos acrescentando. Se eu for reconhecendo a Deus no que Ele já fez, Deus vai aumentando.
Se eu for reconhecendo a Deus e deixando gloriosa a fase que eu estou vivendo, Deus vai aumentando. Muito sábio, eu já ministrei várias vezes aqui sobre uma grande obra que o Senhor fez, irmãos, na nossa casa. E sabe o que é mais interessante? Porque quando Deus faz uma promessa sobre a nossa vida, Deus não está nem aí com a nossa situação do momento, no sentido de que se você tem condições ou não financeiras de alcançar o que Deus tem falado. A preocupação, o que o Deus tem olhado é se Ele acha em nós um coração disposto. É por isso que muitas vezes, quando Deus fala que vai levantar um empresário, a pessoa às vezes ainda é CLT. É por isso que muitas vezes quando Deus fala que vai usar você para abençoar pessoas, às vezes você ainda está vivendo um período de confiar no Deus para prover o de hoje. É por isso que muitas vezes quando Deus fala para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, ele ainda era infértil. É por isso que Deus, quando fala grandes promessas para grandes homens de Deus, Deus não fala quando eles já estão pelo meio do caminho. Deus fala antes deles irem para que aqueles homens caminhem por fé. Deus não quer, irmãos, que você tenha fé que Deus vai fazer quando já está acontecendo. Deus quer que eu e você tenhamos fé que vai acontecer quando a situação ainda está improvável. Quando o meu irmão se converteu, o Cleitinho, ele tinha 15 anos. E Deus falou para ele que ele iria ser médico. Só que o engraçado, irmãos, é que quando Deus falou isso, meu pai e a minha mãe tinham quebrado, os dois ao mesmo tempo. Nós tínhamos que crer naquele tempo que a gasolina ia dar por fé, para ir para a oração e para voltar da oração. Já andamos sem gasolina, eu e ele, uma semana consecutiva. Já usamos um gás sem ter mais nada dentro por mais de 6 meses. Como então nós teríamos condições de pagar uma faculdade para o Cleitinho, se não tinha condição de trocar o gás? Como então nós teríamos condições de bancar ele em outra cidade se ele passasse uma pública? Se nós não tínhamos, às vezes, R$10 para colocar de gasolina. Naturalmente falando, pior de tudo. O Cleitinho não era lá muito estudioso, não, irmãos. Não eram muito essas coisas, não. Então, além de a gente não ter condições de mandar ele, nós ainda tínhamos aquele receio. Será que esse menino passa? Mas ele recebeu aquela palavra com toda a fé do coração dele. E ele começou a andar por ela. Ele começou a crer, ele começou a declarar, ele começou a buscar. Até que um dia, ele decidiu, mãe, pai, eu vou para tal cidade, a gente vai gastar esse tanto, vai ser assim, assim, assim. Se reuniu eu, meu pai, depois eu e minha mãe, né, eles são separados. Nem meu pai tinha o valor que era necessário para manter ele, nem a minha mãe tinha. Mas a minha mãe falou, Maria, ele está com fé, vamos mandar. Meu pai falou, Maria, ele está com fé, vamos mandar. E assim mandaram o Cleitinho para outra cidade. E desde então, irmãos, nunca faltou a quantia que meu pai tinha que mandar, nem a quantia que minha mãe tinha que mandar. Foi tão sobrenatural que Deus abençoou o negócio deles dois para que fosse cumprida uma promessa de Deus sobre a vida do meu irmão. E quando ele estava com 1 ano lá, ele chegou e falou, eu quero vir para o Brasil, porque ele fazia no Paraguai, eu quero me formar no Brasil. Deus me falou que eu vou me formar no Brasil. E eu, amém, vai atrás. E ele foi atrás, irmãos, era um dinheiro medonho para resolver essa situação. Eu sei que Deus fez algo sobrenatural. E dia 20 de janeiro, o Cleitinho vai estar indo embora para a Bahia, para se formar aqui no Brasil. Não porque meus pais tinham condição, mas porque nós cremos em uma palavra de Deus e porque nós caminhamos por ela. Seria muito fácil ver de hoje e confiar de que Deus iria fazer isso. Mas Deus requer de nós uma confiança quando a circunstância não é favorável. Quando nós ainda não temos o dinheiro no bolso. Quando nós ainda não temos aquela circunstância favorável para que Deus venha cumprir. Porque seria muito fácil, irmãos, meus pais estarem muito bem de dinheiro e Deus dizer que ele iria se formar. Seria muito fácil. Mas a fé foi operante. Irmãos, propositalmente, eu deixei ele crescer na fé dele nessa área. Porque eu não queria que o Cleitinho sempre fosse dependente da minha fé. Eu deixei ele fazer, ele procurar, ele tentar, ele pelejar. Às vezes eu até fazia uma certa cara de desprezo quando ele vinha. Não desprezando ele, né? Mas ele, Maria, tu acha que vai dar certo assim, assim, assim? Eu, ora. Aí ele, Maria, o que tu acha? Eu, ora.
Ele é mais Deus te disse, ora. Tem que orar, rapaz, tem que ver o foi que Deus disse. Agora o padre já disse, Maria está ora. Ele é mal que ir para o Nordeste, Deus falou que ir para o Nordeste. Ora, busca aí em Deus onde é esse lugar aí do Nordeste e vai. Aí, mas vocês me ajudam? Sim, ajudar nós ajudamos, mas você tem que buscar em Deus a vontade do Senhor sobre a sua vida. Porque Deus quer, irmãos, que cada um de nós cresçamos espiritualmente a ponto, sabe de quê? De discernir a voz e a vontade do Espírito Santo para a nossa vida. Sabe por que Deus hoje levantou o ministério profético na Nova Aliança? Não é mais para definir destinos, não é mais para ser consultado, é para somente testificar o que o Espírito já tem falado com você. A voz profética, o ministério do profético hoje é para testificar e para que cada um cresça entendendo e discernindo a voz do Senhor sobre a sua vida. Deus quer uma igreja madura. Deus quer uma igreja que caminhe cada um segundo o seu chamado. Deus quer uma igreja fluindo. Imagina, irmãos. Imagina quando cada um de nós estivermos fluindo exatamente no que Deus nos chamou. Uns no louvor ministrando, outros no louvor Deus entregando como já tem feito, louvores inspirados. Outros ofertando, outros ministrando, outros profetizando, outros recebendo palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, outros fluindo no dom de mestre. Imagina o nível que nós chegaremos em Deus quando cada um cumprir o seu chamado. E você sabia que a vontade do Senhor é essa? Você sabia que Deus quer usar você no seu chamado? Meu sonho, irmãos, era louvar. Assim aqui. Meu sonho era estar aqui ministrando, cantando. Meu sonho. Deus não me chamou para isso, porque eu acho que eu me sentiria tudo demais. Tentei, vocês sabem, fui para ensaio de louvor, tentei de tudo. Os irmãos não me davam oportunidade. Queriam cortar o meu chamado. Estou brincando, não era de Deus para a minha vida. Eu sei que talvez você olhe um ministério profético em atuação e você, meu sonho. Mas você sabia que você vai ser completo no que Deus te chamou? Você vai ser extremamente feliz no que Deus te chamou? Você vai ser extremamente eficaz no que Deus te chamou? Você vai ser extremamente próspero no que Deus te chamou? Você vai ser extremamente bem-sucedido no que Deus te chamou? Aleluia! Eu vejo, irmão Francinaldo, você sendo extremamente bem-sucedido no ministério da palavra. É chegado um tempo de um grande cumprimento de promessas sobre essa casa. O engraçado que eu vejo nessa visão é que não é promessas que Deus já tenha usado outros. É algo que Deus tem prometido diretamente ao coração de vocês. Porque o desejo de Deus para esse tempo é falar diretamente ao coração de vocês sobre essa casa. E eu vejo um tempo de Deus cumprindo grandes feitos em vocês. Eu vejo um ministério sendo exercido com excelência. Sobre essa casa, Deus tem achado o espírito de excelência. Sobre essa casa, Deus tem achado dedicação e zelo pela sua obra. Sobre esta casa, o Senhor tem achado temor. E por isso Deus tem achado um local onde Ele pode derramar grande unção sobre esse casal. Para cumprir uma grande obra. Porque tem sido fiéis ao Senhor e tem sido fiel à liderança e tem guardado a língua contra essa liderança. Vocês não têm sido murmuradores contra esse lugar, mas pelo contrário, cooperadores da obra que o Senhor tem iniciado aqui. E nós veremos um grande cumprimento de chamado sobre esse casal. Em nome de Jesus. Irmãos, aquilo que o Senhor deu para você é único. Não é que se você se retrair e não fizer a obra, Deus não vai fazer. Deus vai fazer, Deus levanta outro. Mas Deus quer usar você. Deus quer fazer o que Ele tem para fazer através de você. Deus quer gerar em você uma obra excelente. Deus quer fazer em você com que esse ministério cresça. Porque Deus quer um corpo ativo. Deus quer um corpo operante. Sobre nosso ministério, irmãos, nós não somos um corpo de Cristo com nenhuma parte morta. Nós somos um corpo que flui, que desenvolve.
Naturalmente falando, irmãos, qualquer parte do corpo humano que parar de receber, que parar de agir, que parar de fazer, vai atrofiar e vai secar. Mas quando aqueles membros são exercidos, quando aqueles membros eles são praticados, alcança a excelência. Esses dias, há uns 2 meses atrás, eu achei tão interessante porque o Isaac começou a dar sinais que queria rolar. Era um choro, porque ele só rolava metade, o braço ficava enganchado no outro canto. Era um estresse. Aí a pediatra falou, tem que exercer. Eu exercer como? Ele faz uma canoa, para ele entender que ele pode girar para um lado e para o outro. Aí eu, vai, meu Deus, não sabia que era para fazer isso, não. Comecei a, Isaac, dá para girar para a direita, para a direita. Isaac, esquerda, dá para puxar pelo pé. Menino, esse menino aprendeu a rolar. Aí começou a exercer. Primeiro ele começou a rolar sozinho, mas o braço ficava preso. Aí eu tinha que explicar, Isaac, o braço põe para frente. Eu puxava o braço dele para frente, para ele entender que o braço ele tinha que botar para frente. Aí rolava e botava o braço para frente. Aí rolava só para um lado. Ela não pode rolar só para um lado, tem que rolar por 2 lados. Aí eu, Isaac, para o outro lado. Aí começava a botar ele para rolar só para o outro lado. Aí ela, ele tem que desvirar. Eu, meu Deus do céu, ela tem que desvirar. Isaac, tem que desvirar. Como é que eu vou ensinar o Isaac a desvirar? O Isaac, você vai subir o joelho assim, pum, para um lado. Começava a botar o Isaac para virar. Eu sei que um dia eu digo, hoje o Isaac vai aprender, em nome de Jesus, a virar, desvirar, fazer tudo. Peguei ele, você vai ficar 1 hora rolando e desrolando, até você aprender. Comecei a exercitar ele lá, rolei 1 hora, irmãos, rolando para um lado, rolando para o outro, rolando para um lado, rolando para o outro. Ele dormiu igual uma pedra nesse dia. No outro dia, o Paulo, acho que ele estava muito cansado de tanto exercício. Acho que ele pensou, cansei dessa vida da minha mãe aqui me perturbando, eu vou rolar para ela ficar sossegada. Aí rolou para um lado, rolou para o outro, virou para um lado, desvirou para o outro. Pronto, agora vamos para outra parte do exercício. Agora ele está sendo obrigado a se levantar com os braços. É uma luta, mas vai dar certo, ele vai aprender a fazer essa esfinge. Esta semana, amanhã mesmo, ele vai passar 1 hora com os braços flexionados, até que ele aprenda que pode ficar com esses braços flexionados. Quando ele aprender, ele vai ter que aprender a pivotear. Então, nada mais vai ficar na frente dele na lateral, que ele vai ter que aprender a ir para o lado, que existe as cores do lado, existe o lado, ele vai ter que ir. E assim vai sendo, irmãos, senão ele teria as habilidades dele atrofiadas. Ele teria habilidades para fazer coisas e não faria, porque ele teria atrofiado as habilidades que ele já era para fazer. E às vezes, irmãos, acontece isso no corpo de Cristo. Nós não exercitarmos o que Deus tem nos entregado, se nós não colocarmos em prática o que o Senhor já tem sobre a nossa vida, nós vamos atrofiar, enterrar dons, atrofiar habilidades e perder um grande potencial que o Senhor tem nos entregado. E para encerrar, irmãos, eu queria que a gente fizesse uma declaração de fé, de acordo com a palavra de Deus. Em Hebreus 10, 35... o Senhor fala o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que alcança a promessa? Fazendo a vontade do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Você pode repetir, eu não sou dos que retrocedem. Eu sou dos que avançam na fé, para a conservação da alma. Em 2 Samuel 22, 31, o Senhor diz o seguinte, o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Há um zelo da parte do Senhor, irmãos, de cumprir o que Ele tem determinado sobre você. E Deus requer de nós um lugar de posição, um posicionamento no local da promessa. Traga a memória nessa noite, irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus, promessas que o Senhor já fez ao seu respeito. E busque instruções de Deus para que você se coloque no local de posição para usufruir dessas bênçãos.
Eu declaro, Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus, que o Espírito nesse momento começa a trazer a memória do teu povo, Pai. Promessas que estão esquecidas, promessas para pessoas que não estão velando nesse local, de estar no local, no centro da bênção, Pai. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor quem vela para cumprir todas as promessas, que é o Senhor aquele que guarda todas as promessas que tem feito. A tua palavra fala, Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir, e nós precisamos considerar o Senhor fiel. Nós precisamos tê-lo como fiel. Nós precisamos considerá-lo como fiel. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente crer na palavra de Deus. E o crer bíblico, ele tem uma obra. A fé tem uma obra. A fé tem uma obra. A obra da fé é a obediência. A obra da fé é a obediência. A obra da fé é de acordo, agir de acordo com aquilo que o Senhor tem falado. A fé exige que nós venhamos agir de acordo com o que o Senhor tem falado. Aqueles que têm chamados ministeriais, irmãos, se levante de acordo com o que Deus tem te chamado. Irmãos, fica de pé. Começa a perseverar em oração de línguas junto comigo. Começa a buscar no Senhor uma promessa que você deva ser fiel ao que o Senhor tem falado. Que o Espírito traga a memória se você está em alguma posição de desobediência. Que o Espírito venha te conduzir agora ao local da obediência. Que Ele venha te instruir o que você deve fazer. Que Ele venha te instruir. Espírito de Deus, nós te cultivamos a tua presença nesse local, Pai. Nós não somos aqueles que desprezam a presença do Espírito de Deus. Nós não desprezamos, Senhor, a tua vontade. Nós não desprezamos, Senhor, a tua direção. Nós não desprezamos, Pai, a tua voz. Nós não desprezamos, Pai, aquilo que o Senhor já tem dito. Nós velamos, Pai, pelas palavras que o Senhor já tem nos entregado, Pai. Eu vejo, Rômulo, sobre você sendo acrescentado sabedoria da parte de Deus. Sabedoria para falar. Sabedoria em locais onde Deus tem te colocado. Porque você é como um atalaia em locais onde a palavra de Deus não é pregada. E você é levado a locais hostis. Porque em ti a palavra de Deus será disseminada em locais onde não há probabilidade. Em ti pessoas te acompanharão. Deus tem te colocado em locais para que a luz do Evangelho brilhe sobre você e alcance a mais pessoas. Você é um disseminador da palavra do Senhor. Sobre essa moça que está na primeira fila. Qual é o nome dela? Luana, eu vejo sobre você o espírito de alegria vivificando locais mortos dentro de você. No lugar do luto haverá dupla alegria. O Senhor te cura do luto. O Senhor te cura da dor. O Senhor te tira do local onde você está paralisada. Naquele local onde você parou e você tem dito, Senhor, eu não consigo prosseguir. E o Senhor te fortalece para prosseguir para onde Ele tem te chamado. Deus te arrancou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. E a alegria do Espírito vem sobre você. Espírito de alegria sobre você. O Senhor arranca vestes de luto e te veste com vestes de louvor. Eu vejo cânticos de alegria sobre a tua casa. Cânticos de alegria sobre a tua casa. Eu vejo você dando gritos de alegria. Eu ouço gritos de alegria. Olha, quando Deus tira de ti a veste de luto. Deus arranca de ti a veste de luto. A alegria do Senhor sobre você. Ore machore canchore masuri di dere canchore mamamamas. Ore masore dere yara bashuri di dere yere canchore mamamamas. Ore masore cantore masu. Ore machore canchore masu. Ora machore dere yere canchore basuri bi dere babababas. Ora masore babababas. Ora masore. Agilda, eu vejo alegria vindo sobre você. O decreto de vitória vindo sobre você. Um decreto de vitória vindo sobre você.
Está sendo assinado agora um decreto de vitória sobre a tua casa, Gildo. Um decreto de vitória sobre a tua casa. Oremachuri de canto, oremamamamas. Ouça, Gildo, o grito de alegria sobre a tua casa. Deus te entrega um decreto de vitória. Sobre essa moça de azul, eu vejo sobre a sua casa. Deus arrancando todo espírito de ansiedade. Deus não te chama para viver ansiosa. Mas Deus arranca. Em nome de Jesus. Há uma grande obra do Senhor sobre a sua vida. Deus te arrancou de lugares áridos, difíceis. Deus te arrancou do local da dor. Ele te trouxe para ser curada. Ele te trouxe para mudar a tua história. Deus muda a tua história. Deus muda o teu nome. Ele te dá um novo nome. Ele te dá uma nova oportunidade. A sua vida é completamente transformada pelo poder do Evangelho. Hoje o Senhor te dará instruções. Você vai chegar na tua casa e você vai declarar em fé instruções que você vai receber do Senhor agora. E coisas irão mudar essa semana para você. E portas serão abertas. Você vai chegar em locais de portas abertas. Você vai declarar por fé aquilo que o Espírito de Deus, eu declaro, te mostrará o que Ele quer fazer sobre você. Tua vida será mudada. Tua história será mudada. Aonde Jesus chega, as coisas não ficam como estão. Aonde Jesus chega, a alegria, a abundância, a mudança de vida, arrependimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio que nessa noite o Espírito Santo, Ele quer trazer sobre os corações esperança sobre as promessas que Ele já tem entregado a cada um. Irmãos, antes de encerrar, eu recebi uma forte instrução do Senhor. Quem estiver com seus filhos, nós vamos fazer agora uma intercessão pelas crianças. Quem estiver com seus filhos, impõe as mãos sobre os filhos. Pai, as crianças desse ministério são tuas. Nós apagamos pelo nome de Jesus todo dardo inflamado do maligno. Nós apagamos em nome de Jesus todo o intento do diabo para tomar a vida das crianças desse ministério. Essas crianças são tuas. Envia anjos, Pai. Acampa anjos, Pai. Acampa anjos, Senhor, ao redor de cada criança, de cada adolescente que está sobre esse ministério. Nós não aceitamos nenhum espírito de enfermidade sobre essas crianças, mas nós declaramos agora pela autoridade do nome de Jesus, caia por terra todo espírito de enfermidade rondando a vida das crianças daqui, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, elas são tuas, consagradas a Ti, Pai. Se porventura houver alguma obra das trevas contra alguma criança, nós ordenamos, batendo em retirada agora, em nome de Jesus, que todo terreiro que tenha recebido obras de feitiçaria contra as crianças vão se acabar, vão ser reduzidos a nada, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alguma macumbeira, Senhor, recebendo para fazer contra as nossas crianças, Senhor, que cesse agora, que acabe agora, em nome de Jesus. Que o diabo saiba, Senhor, que sobre nós não vale encantamento, sobre nós não vale feitiçaria, sobre nós não vale obra das trevas. Nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. E espírito maligno não entra na nossa casa. Vive, os teus filhos são do Senhor Jesus. O diabo não tocará a vida deles. Eu entrego e consagro a Ti essas crianças, Pai. Vive dentro da Tua casa. Há um mestre e há um profeta. E cumprirão o chamado deles. E não haverá intento do diabo contra essas crianças. Elas crescem e desenvolvem saudável. A provisão de Deus chega rapidamente sobre essas crianças. Eu vejo o Senhor endireitando o caminho dos seus filhos, guardando eles são do Senhor. O diabo não os tomará, ele
eles não serão tragados, cumprirão uma boa obra. Como o Senhor ministra ao teu coração, você deseja ver os seus filhos servindo na casa do Senhor, e Deus realizará esse desejo do teu coração. Eu vejo o Senhor endireitando, guardando, trazendo. Nós velamos sobre essas crianças agora, Pai. Nós declaramos que os filhos dela servirão ao Senhor todos os dias da sua vida, não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda. Livra eles toda a amizade enviada pelo inimigo, Pai, para desviá-los do mau caminho, Senhor. Mas pelo contrário, Senhor, essa casa será uma casa sacerdotal. Deus inicia uma linhagem sacerdotal sobre essa casa. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, a nossa família em tuas mãos. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Nós te servimos, somos teus, obra das tuas mãos. Somos a tua semelhança, Pai. Somos imitadores de Cristo e jamais seremos tocados pelo maligno. Em nome de Jesus. Amém.